Irmãos e irmãs, nesta terça-feira da terceira semana do tempo comum, nós continuamos rezando com a ajuda da Carta aos Hebreus. Hoje nos é proposto o capítulo 10, de 1 até 10. Ali diz também a respeito dos sacrifícios que eram tão importantes no tempo do antigo Israel e que revelavam e exprimiam toda a relação entre a pessoa e o povo com Deus. E até hoje, muitas pessoas também quase que fundamentam e expressam a sua fé, oferecendo também sacrifícios a Deus, fazendo promessas, fazendo renúncias e assim por diante. A leitura da Carta aos Hebreus, sempre contrapondo aqueles sacrifícios de antigamente com o sacrifício realizado de uma vez por todas por Jesus na cruz, mostra exatamente isso. É impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Portanto, Jesus aqui substitui, coloca no lugar daqueles sacrifícios rituais prescritos que eram repetidos de tempos em tempos, a entrega definitiva da sua vida por amor a nós. Este é o único e verdadeiro sacrifício que nós, cada vez que celebramos a Santa Eucaristia, renovamos, atualizamos, fazemos memória do que aquele sacrifício significou e continua significando até hoje, quando nós o celebramos na fé. Depois de dizer: Tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas e holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas que eram oferecidas pela lei de Moisés, Jesus acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. E é graças a essa vontade, a essa entrega feita com vontade, com desejo por Jesus, que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. É uma leitura muito bonita que nos ajuda a perceber a grandeza dessa entrega de Cristo por nós. O Evangelho proposto para terça-feira é Marcos capítulo 3, 31 a 35, que mostra exatamente a incompreensão da família de Jesus por essa opção dele. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos e ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão meus irmãos e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Colocando em paralelo, em relação à leitura da Carta aos Hebreus e este Evangelho, temos como tema comum o fazer a vontade
fazer a vontade de Deus, que é o sentido do sacrifício renovado em Jesus Cristo, é também aquilo que a família humana de Jesus muitas vezes não entendia. Por que ele agia daquela forma? E aqui aparece também numa contraposição a família de sangue e a comunidade reunida em torno de Jesus. E Jesus amplia o conceito de família para todo aquele e aquela que fazem a vontade do Pai. Esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Jesus não está desfazendo de Maria, muito pelo contrário, ele está mostrando que, para além da maternidade humana de Maria, que deu à luz a Cristo, Maria, antes de dar à luz ao menino, ela disse o seu sim. Ela realizou em si mesma a vontade de Deus. E nós somos chamados a fazer esse mesmo processo. Na fé, acreditar no chamado, nessa vontade de Deus que vai sendo revelada no dia a dia da nossa vida, que nós vamos procurando cumpri-la com amor, com dedicação, superando também nossas dúvidas, nossas dificuldades. Vamos pedir nesse dia essa graça de podermos abandonar ou deixar em segundo plano aqueles sacrifícios humanos para buscar realmente o sacrifício, a entrega da própria vida por amor aos nossos irmãos e irmãs. Peçamos que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.